Episódio 1. Introdução à Cosmologia. Meu nome é Rian Noas, mas podem me chamar de Arquiduque. Eu sou um Lorde Vampiro que serve a Sua Majestade, a Imperatriz Gravelyn de Shadowside. Todos os dias, crio novos Minions, Undead e Ghosts que enriquecem as nossas fileiras mortais. Apesar de servir ao Império, minha existência é ancestral. Data de eras antigas. Na maior parte do tempo não participei da história de Lore, diferente de Safiria, rainha dos vampiros, que chegou a realizar aparições mais dignas de serem lembradas. Outros vampiros, como eu, outras criaturas antigas da noite, optaram por se manter ocultas em florestas das trevas, vigiadas pelos seus servos sanguíneos. Devo dizer, no entanto, eu fui um bom observador discreto, e por isso pude acumular muito conhecimento de eras passadas na biblioteca de meu castelo. De qualquer modo, eu acumulei todo o conhecimento que eu pude. Durante a minha existência, eu compilei vários livros e sagas em meu castelo, Pomerânia. Daqui, continuo servindo o Império de Shadowside e protegendo Sua Majestade a Imperatriz. Neste mundo de lore, o tempo é algo relativamente importante. Existem horrores cósmicos e criaturas inimaginavelmente poderosas. Recentemente, uma das entidades mais poderosas do universo foi descoberta em lore: o Dragão Eterno do Tempo, que andava como se fosse um homem. De fato, é-nos dito que o Dragão Eterno do Tempo fora até então responsável pela criação de todo o universo de lore, e especialmente pela sua manutenção. Em verdade vos digo, é a coisa mais próxima de um deus no universo Artix. Em sua ampulheta reside toda a areia que garante a continuidade do multiverso pelas linhas temporais. O Dragão do Tempo não possui uma idade determinada, pois vive num espaço denominado Void, ou vazio, onde não há tempo. Sendo assim, podemos dizer que o Dragão do Tempo é um ser por natureza atemporal, ou seja, está acima de toda e qualquer regra imposta pelo espaço-tempo. Logo, doravante, considero que surgir e perecer, nascer ou morrer, tratam-se de conceitos inapelavelmente temporais. Portanto, o Dragão do Tempo não precisa ter uma origem ou um fim. Ele simplesmente sempre existiu. Ele está vivo, mesmo que esteja morto. Ele está no futuro, mesmo que no presente. Ele está no presente, mesmo que no passado. E é claro, está no passado, mesmo que no futuro. Imagine o seguinte cenário. Um ser de duas dimensões não consegue enxergar a espacialização da profundidade. Um ser tridimensional certamente pode enxergar um espaço bidimensional amplamente, quando externo a ele. De mesma forma, o Dragão do Tempo enxerga todo o tempo estando fora dele, externo a ele. Não se sabe ao certo até onde chega o poder do Dragão do Tempo. No entanto, em Adventure Quest,
Se sabe que ele se sacrificou para o Dragon Slayer Galanoth, o mestre da Ordem dos Dragon Slayers, como uma forma de reestabilizar o mundo, o que gerou diversas linhas temporais alternativas. Desta forma, apesar de serem conectados, os universos de Dragon Fable, Adventure Quest Worlds e Adventure Quest Classic não são precisamente sequências um do outro, mesmo que exista uma certa ordem cronológica dentre os universos. O mesmo se aplica a outros jogos da Artix Entertainment, como Epic Duel, Oversoul, ou mesmo MacQuest, ou, digamos, Hero Smash. Apesar de ser um jogo mais focado em humor, digamos assim. Se o Dragão do Tempo comanda o tempo no universo Artix, outros seres parecem governar o espaço no sentido da matéria primordial e elemental que constitui este mesmo. Apesar de serem poderosos, não parecem ser atemporais estes seres, embora tenham uma força material potencialmente ilimitada. Quando eles descem à Terra, parecem encarnar formas semidivinas, não revelando seus verdadeiros poderes a menos que estejam perante outros avatares elementais. Não se sabe com total precisão o que ou quem criou os avatares elementais. Talvez tenha sido um ser senciente ou uma força primordial selvagem. Talvez os elementos tenham meramente se organizado dessa forma com o passar dos éons, sem a interferência de agentes externos. Afinal de contas, os avatares nunca dão a entender a sua origem de forma clara, tampouco a possibilidade de terem sido criados. Em Dragon Fable, aprendemos que os avatares aparentemente se preocupam com a ordem no mundo. E aliás, este é o principal motivo da existência de lore. Cada avatar elemental tem o seu próprio plano, mas o fato é que lore é uma mistura ordeira de todos os elementos, o ponto de convergência de todos estes, um ponto de relativa estabilidade. Assim sendo, os avatares são seres que não são ruins, mas também não são bons. Eles são seres ordeiros, que se preocupam com um certo equilíbrio fundamentado no universo. No início, existiam os avatares e o caos primordial. Todos os elementos viviam em eterna contradição e guerra. Os avatares eventualmente sentiram que este não era o universo que queriam governar, e passaram a trabalhar em conjunto. De seu trabalho surgiu este mundo e também os seus guardiões imbuídos de poder elemental, os Titãs. Eventualmente, alguns destes Titãs subverteriam seu papel como guardiões da criação dos avatares. E assim, os avatares os selaram em uma ilha. Tão logo isso foi feito, os avatares designaram novos guardiões de lore, como seres de raças diversas. Assim surgiram os dragões elementais e os campeões elementais. Foi com base na síntese de todos os elementos que surgiu basicamente todo o conteúdo de lore, bem como a vida. Os guardiões elementais, é claro, possuem formas, personalidades e poderes diferentes. Ambos são deuses de seu próprio elemento, isto é, todos eles parecem ser figuras divinas.
como forma mais pura, como encarnação mais pura deste mesmo elemento. São eles: Fiamme, avatar do fogo; Hyas, avatar da energia; Voidstar, avatar das trevas; Temblor, avatar da terra; Kianos, avatar do gelo; Nessel, avatar da água; Celerita, avatar da luz; e por fim, embora não menos importante, Kazari, avatar do vento. Existem também o que parecem ser avatares secundários dos elementos, resultantes de misturas entre dois avatares primordiais progenitores, como o avatar da natureza, Terrani, responsável pela vida. No entanto, muitos destes avatares permanecem um mistério. Aliás, é importante ressaltar que Terrani parece ser uma garota, assim como outros avatares, como Fiamme. Curioso saber que estes seres, que embora não possuam sexo biológico, se tratam como se tivessem algum tipo de gênero psicológico. Coexistindo com os planos elementais e o mundo de lore, existem dimensões que existem de forma paralela à lore: o plano das trevas, o reino do caos, o reino celestial, o reino infernal, o submundo, o sobremundo, o vazio, o mundo dos monstros e diversos universos alternativos de lore, bem como incontáveis mundos e submundos destes mundos. No plano celestial, existem seres místicos feitos de pura luz, energia divina. O que nos é explicado em Adventure Quest Worlds durante o farm da Lightcaster Class. Aranx, o arcanjo, dá a entender que a luz celestial é substancialmente diferente da luz elemental, ao se referir a ela como, entre aspas, luz pura, assim estabelecendo uma diferença nítida entre os elementais da luz e os anjos propriamente ditos. No entanto, há de se ressaltar, em ambos os casos, dos elementais e dos anjos, a luz está diretamente associada com a criação e a vida, bem como a tudo o que há de bom neste universo. Embora talvez a realidade não seja tão simples, o que é nos ensinado pelos próprios celestiais. Este reino possui o seu próprio Deus, de nome Anefixol, o primeiro anjo. Anefixol tem a aparência de um Ophanim. Esses anjos foram descritos no livro bíblico apócrifa de Enoque. Os Ophanim são descritos como agentes do trono divino pela Bíblia. Por vezes, eles são chamados de tronos. Eles são biblicamente responsáveis por contemplar sobre o universo e sobre Deus, bem como repassar as ordens da cadeia celestial. Nos é dito que Anefixol surgiu a partir da explosão que tem como primeiro motor o sacrifício do dragão do tempo, e de Anefixol surgiu todo o plano celestial. Anefixol criou os celestiais a princípio, porém a primeira celestial, de nome Azalith, optou por se rebelar contra o seu criador. Anefixol então a selou, mesmo enfraquecido. Posteriormente, o mundo celestial seria invadido pelos infernais, que buscam a dominação daquele reino.
mas os celestiais felizmente contariam com a ajuda do herói. Eles parecem ter algum tipo de interesse em artefatos celestiais, como é evidenciado por diálogos em Dreadfire, especialmente com os personagens Simozon e Haashet. Simozon nos diz que foi brilhante a ideia dos infernais de terem usado armas de poder celestial. Ele também nos conta que tentou usar este mesmo material para a criação de armaduras. No entanto, ele nos conta que não houve sucesso, pois armaduras celestiais são tóxicas para seres infernais. Haashet, no entanto, contribuiu a este ponto ao nos revelar que os infernais ainda dependem de magia celestial para a realização de certos feitiços. Haashet também nos conta que os magos infernais estão sempre trabalhando para dominar este tipo de poder. E quando eles conseguirem, é claro, segundo ele, os infernais aumentarão grandemente o seu poder e terão maiores chances em sua guerra contra os celestiais. O plano da escuridão, por outro lado, é um lugar misterioso para muitos aventureiros, pois quase nunca temos pistas do que ele de fato é, de forma palpável. No entanto, podemos deduzir que é o total oposto de qualquer coisa boa que exista no mundo. Sabe-se que os estranhos misteriosos estão conectados a ele de alguma maneira. E aliás, os estranhos misteriosos muito provavelmente são nativos deste plano. Um estranho misterioso, aliás, foi responsável pela criação do primeiro Imperador das Trevas, Lorde de Shadowsight, Sepulcher. Existem forças desconhecidas neste plano, porém sabe-se que Sepulcher tentou usar a junção das orbes elementais dos avatares para abrir um portal para o plano da escuridão. Ele foi, no entanto, impedido por um servo, Draketh, que o apunhalou pelas costas com o próprio Shadowsight, a espada de Sepulcher. Durante o curso da lore de Adventure Quest Worlds, bem como em alguns trechos de Dragon Fable, fica subentendido que Sepulcher tem alguma relação direta com os senhores deste plano. Apesar do plano da escuridão ser extremamente misterioso, o submundo, entretanto, nos parece mais claro. É uma dimensão que, se supõe, é claro, fica abaixo do plano material de lore, o que é evidenciado pelo fato de que este mundo possui em alguns pontos um teto, e também pelo fato de que uma das entradas deste mundo é uma cavidade de uma cadeia de montanhas em Citadel. O próprio nome, submundo, dá a entender este fato. No entanto, não está de forma alguma conectada ao mundo material, uma vez que, sempre que se entra no submundo, é por meio de uma espécie de portal, caracterizando assim um reino totalmente diferente. A única exceção para esta regra talvez sendo a casa Paragon Fiend no Akedabi. Porém, pode-se argumentar, é claro, que a casa representa a Legion Arena, que é por tabela parte do próprio submundo, então faz sentido. Neste mundo coexistem duas facções, a Nação e a Legião. A Nação consiste de demônios, porém são demônios diferentes dos infernais. O jogo se refere aos demônios da Nação como Fiends, e aos demônios anjos caídos como Infernals, o que indica uma clara diferença de espécie. A nação é governada pelo arquidemônio, ou melhor, Archfiend, Nugath. Nugath é o general do abismo,
mas aparentemente a nação tem poderes superiores a ele. Me foi dito que existia um mestre acima de Nulgath para os fins, porém isso ainda não foi explicado na história, apesar de termos algumas pistas. No submundo, por outro lado, também há a Legião de Deij, em um canto do submundo que parece menos infernal e mais frio. Isso é evidenciado pelo ambiente escuro e por alguns monstros de gelo que encontramos em áreas da Legião em certas ocasiões em game. Deij se comporta mais como um tipo de deus do Hades do submundo, coletando almas e gerando mais tropas de mortos-vivos superiores aos mortos-vivos comuns, pois este Lorde das Trevas consegue usar almas reais para criar mortos-vivos mais independentes e poderosos, ainda sencientes. Ali há também a morte, que leva as almas para a vida após a morte. Em Adventure Quest, a morte é descrita como um tipo de ser esquelético num barco, enquanto em Adventure Quest Worlds, este barco é representado como um barco que navega o rio Estige, que foi historicamente introduzido pela mitologia grega e depois continuado na Divina Comédia de Dante Alighieri. A Legião e a Nação vivem em um estado de perpétuo conflito, já tendo existido uma guerra entre ambas as facções. No entanto, ambos os Lordes são vassalos do Império Shadowsight. O Reino do Caos é de onde vem a Rainha dos Monstros. E bem, não surpreendentemente, é um mundo extremamente perigoso. Lá, o herói enfrentou todos os Lordes do Caos novamente, e também o Campeão do Caos. Este plano parece espalhar um tipo de doença mística que contamina as coisas vivas do mundo. Controlada era essa doença anteriormente por Drakath. A Rainha dos Monstros, entretanto, retirou este poder de Drakath após a batalha final entre as forças de Swordhaven e Shadowfall unidas e o exército do Caos de Drakath. A rainha fez isso ao remover o amuleto do Caos de Drakath. Posteriormente, a Rainha dos Monstros abre um portal para o Reino dos Monstros propriamente ditos, que por algum motivo pretendem terraformar e colonizar a Lore, o que é entendido por meio de diálogos com um dos monstros capturados pelo herói e seus aliados. O Sobremundo é onde atualmente reside Nulgath, supostamente preso lá por Deij. Durante a guerra entre a nação e a legião. No entanto, Nulgath ainda demonstra ter o poder de sair de lá. Este mundo é descrito no jogo Oversoul, porém temos pouquíssimos detalhes a respeito da lore deste local, e não temos sinais de que haverá uma explicação em breve. O Void, traduzido aqui como vazio, por sua vez, é um espaço onde o tempo em si não existe, uma externalidade do tempo, como anteriormente explicado. Ele é dividido em várias dimensões, como o espaço em si, o plano arcano ou o plano dos sonhos. Na maior parte do tempo ele é mantido de forma extremamente vaga pela narrativa. Bem, no entanto, é indicado segundo o jogo Warp Force que existem outros planetas habitáveis além de Lore, povos e até mesmo nações fora do planeta Lore. Considerando, é claro, que o Warp Force é canônico e nada parece indicar o contrário. Não obstante, devemos nos lembrar que, pela vastidão do vazio, caminha o Devorador de Mundos,
aquele que trouxe a destruição para diversas realidades, viajando entre elas e as mergulhando nas trevas eternas. Nunca se sabe, afinal. Podemos ser vítimas do mesmo destino um dia. O Artix Verso parece em um eufemismo extremo, confuso. Uma lore fascinante que trata linhas do tempo, planos diferentes, raças, deuses e aventureiros nos mais variados tempos e dimensões. Muitos não conseguem ler as entrelinhas e desvendar os mistérios deste mundo, e é por isso que estou criando este canal, porque quero que todos vejam como esta lore pode ser encantadora. Mas creio que, com um bom estudo, conseguiremos encaixar as peças desse enorme quebra-cabeças. Na nossa próxima lição, usaremos a cosmologia base como instrumento para que possamos estabelecer uma linha do tempo de eventos deste multiverso. Caríssimos, creio que com essas palavras encerro a minha minuta de hoje. Espero que possa encontrá-los em meu castelo para mais debates a respeito da história deste mundo que nos cerca. Obrigado por assistir o vídeo. Caso tenha gostado do conteúdo, por favor, clique em se inscrever para receber mais monólogos a respeito do mundo de lore. Caso tenha alguma observação, ou dúvida, crítica ou mesmo sugestão, por favor não deixe de comentar. Que os avatares sejam convosco, e longa morte ao Império de Shadowside.